Já estamos no ar. Boa noite a todos. Eu somente pediria para vocês olharem aí se a voz está bem, se o som vocês estão recebendo direitinho, a imagem também. Eu vou passar aqui para outra sala para ver como é que isso está, tá? E que vocês comentem aí, façam os comentários, como é que está tudo. Hoje teremos um bate-papo fantástico. O bate-papo será com a Sabrina Alves, é a primeira vez que ela está aqui com a gente, com o Eric também, estamos dois na mesma sala. Então, o tema de hoje é fantástico, porque o tema será rotinas saudáveis para as mulheres modernas. Então, isso vai ser prático para todo mundo, principalmente para nós mulheres que somos mil tarefas, né? A gente faz tarefas em casa, tarefas fora de casa. E é bom a gente saber o que é que ela traz aí de rotinas saudáveis para a gente, né? Eu gostaria, Sabrina, que você se apresentasse, porque é a primeira vez que você está aqui com a gente, para que as pessoas te conheçam. Com certeza haverá pessoas aí que já te conhecem, mas muitas não. Então, seria uma oportunidade também de se dar a conhecer aí e falar um pouquinho sobre você. Isso. Então, boa noite e obrigada por participar aqui dessa semana maravilhosa sobre a Ayurveda. Eu que agradeço, Rocio. Bom, então é isso. Meu nome é Sabrina, talvez alguns já conheçam, né? Porque trabalho com a Ayurveda já tem mais ou menos uns 10 anos. Minha primeira vez que eu conheci o Ayurveda, eu acho que eu tinha uns 18, 19 anos, ainda no Rio de Janeiro, antes de vir aqui para São Paulo. E aí depois, já morando aqui em São Paulo, é que eu defini que eu poderia ir buscar para estudar o Ayurveda, né? Foi quando, na verdade, conheci o Eric. E, bom, como quase que a maioria das pessoas que também hoje em dia trabalham com Ayurveda, naquela altura que eu tomei conhecimento a primeira vez do Ayurveda, realmente também estava buscando tratamento, né? Então, foi por isso que, sabendo da eficácia, né, e de como me ajudou naquele momento, né, eu tinha 18, 19 anos, é que realmente eu achei que em determinado momento haveria espaço para me aprofundar nesse estudo, né? Então, nesses 10 anos aí, a gente vem percorrendo, estudando, sempre tentando buscar novos cursos de aprofundamento, ou pesquisas, né, também, às vezes de uma forma bem solitária. E, atualmente, eu trabalho lá no Naradeva, né, com atendimentos voltados realmente só para mulheres, e dando aula nos cursos de formação também, com essa abordagem, também com a parte de Ahara, né, de alimentação. Legal. Então pode começar o bate-papo de hoje aí. Tá todo mundo já atento, esperando. Vamos fazer o mantra então que a gente Vamos sim. Para começar, então vamos colocar as mãos frente ao coração espiritual em Pranam Mudra. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantariye Amrita Kala Sahastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokyanataya Shri Mahavishnave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Namastê. Então, hoje a gente vai falar sobre a importância das rotinas, né, para as mulheres modernas. Hoje a gente trouxe a Sabrina, a gente está apresentando a Sabrina para toda... Não que nas outras vezes eu estivesse muito longe, eu estava aqui por Ela perto, estava sempre... a gente sabe, porque de vez em quando ele, amor, tá faltando isso. E então a gente está apresentando oficialmente, assim, para o público do Escolhas Saudáveis, para o Ayurveda Clube. Sabrina que também vai participar do congresso, do próximo congresso, né? Onde ela vai trazer um pouquinho do conhecimento dela em relação ao Ayurveda. Ele é focado à mulher, né? Nesse caso, focado à rotina. É interessante também eu falar para vocês, como eu disse ontem, não sei se quem estava ontem teve a oportunidade de ouvir, eu falei um pouco das nossas pesquisas dentro do Ayurveda, que a gente vem fazendo dentro do Instituto. A Sabrina é uma das pessoas responsáveis por gerir, né, ou gerenciar também essas pesquisas. A Sabrina é uma doutoranda
ela está fazendo a pesquisa dela na PUC, em São Paulo, baseado nos textos clássicos do Ayurveda. Ela está estudando a identidade de gênero e a sexualidade dos textos clássicos, nos textos clássicos do Ayurveda, onde, obviamente, inclui o gênero feminino, nesse caso. E tem tudo a ver com o tema hoje, porque envolve justamente muita coisa de rotina, onde a rotina pode estar auxiliando a mulher moderna. E eu vou estar aqui do lado sempre, dando meus pitacos, na hora das perguntas também, então eu deixo também a palavra com a Sabrina. Então, pelo que o Eric já falou nesses 2 dias, e o que também se pretende abordar bastante no curso, é que, na verdade, a rotina em si é um dos tripés, a gente pode dizer assim, de manutenção de saúde. Então, claro que a gente vai dentro de Kaya Chikitsa, né, a gente vai abordar rotinas específicas, né, como se fosse um parênteses dentro daquele momento que a pessoa está passando, para fazer o tratamento em si, né? Mas, de modo geral, a rotina ela fala mesmo de uma manutenção de saúde. Então, é importante deixar claro agora, com esse recorte que a gente está fazendo aqui para mulheres especificamente, é que a gente vai falar, e também, quando eu falo isso em sala de aula também, porque a gente tem essa parte também de como o terapeuta deve abordar essas questões das mulheres, né? Como montar essa rotina, o que considerar nessa dinâmica de tempo e espaço, né, nas circunstâncias em que essas mulheres vivem atualmente. Isso é um dos temas que a gente estuda, porque esses terapeutas eles precisam estar preparados, né, para não ficar só reproduzindo o que está nos textos, evidentemente, e ter um pouco de empatia nesse sentido de entender um contexto cultural e histórico, né, da nossa existência principalmente. Né? Então, é importante ressaltar que quando a gente está falando de rotina para mulheres, a gente está falando de pessoas minimamente saudáveis. Não dá para a gente falar aqui de determinadas desordens, né? Claro que uma coisa ou outra, coisas que são mais corriqueiras, como, por exemplo, candidíase, né? Que são bem corriqueiras, né? Enfim, coisas mais usuais, né? Que cometem a maioria das mulheres, a gente pode até, evidentemente, falar um pouco. Mas, de modo geral, a gente tem que entender que a gente está falando para esse público relativamente saudável, né? Então, tem algumas coisas que a gente possa pontuar em relação a isso. Primeiro de tudo, para o Ayurveda, essa rotina... um ponto super importante. Eu estou falando para mulheres que menstruam ou que já menstruaram uma vez na vida, tá? Então, para o Ayurveda, quando a gente está falando dessa parte de cuidado especificamente com a mulher, com essa pessoa que tem esse outro ciclo para além, né, dos outros ciclos conhecidos no Ayurveda, né, que a própria menstruação em si, e o ciclo também de transformação do leite, do sangue em leite, né? É uma outra demanda também, que é uma outra parte específica da fase da vida da mulher. Então, também tem uma rotina específica para essa época da vida. Então, a gente também precisa entender isso, tá? Então, estou falando de uma rotina de modo geral, para pessoas relativamente saudáveis, que não estão grávidas, né? Que não estão pretendendo engravidar, mas de uma manutenção de saúde de modo geral. Tem coisas específicas também para mulheres na parte da menopausa, que de repente, quem sabe, a gente consegue falar alguma coisa, vamos ver como é que o tempo fica. O Ayurveda, ele foca uma coisa que é muito interessante, que a saúde dessa pessoa que menstrua gira em torno da saúde do ciclo do aparelho reprodutor, de modo geral. Então, evidentemente, esse ciclo menstrual e toda a cadeia, não só o processo de decídua, né, ou seja, quando você tem ali um fluxo sanguíneo correndo, né, então, ou seja, um mês inteiro um mês inteiro saudável vai garantir mais anos de saúde, né, para aquela pessoa. Então, assim, nos clássicos você consegue ver descrito ali só uma meia dúzia de desordens mesmo. Essas mais modernas que a gente tem, só citando aí, como por exemplo a endometriose, né? Esse tipo de coisa nem é citado nos textos clássicos, tá? Então, são coisas muito... leucorreia, né? Falta, escassez de menstruação, são coisas que realmente, já que a gente está falando de um eixo, se ela falta, se ela tem escassez, se está atrás de desconforto, então,
são as denominações de desarmonias, com muitas aspas também, né, que aparecem nos textos clássicos, né. Então, tudo gira em torno desse ciclo saudável, desse, né, 28 ou 33 dias vividos de forma relativamente saudáveis, né, e de uma forma que a pessoa possa conseguir dar conta de fazer outras coisas e se evoluir enquanto ser, né? Não precisa focar naquilo ali o tempo todo, né, para poder se desenvolver. É isso que o Ayurveda vai dizer, né? Bom, para isso, é importante também, outra coisa ficar clara, que não só no caso das mulheres, mas para todas as pessoas, o que mais importa são sempre os momentos intermediários dos ciclos. Adivinha, né? Quem está aqui querendo aparecer de novo. Já vi. Então, os momentos intermediários dos ciclos, o que eu estou falando? Então, essa é sempre uma analogia que eu faço em sala de aula, que é o seguinte: imaginar um ciclo dentro de um ciclo, né? Então, para a gente pensar numa rotina, de modo geral, a gente tem a passagem da madrugada para o amanhecer, isso é um momento importante para se precaver. A passagem do dia para o anoitecer é um outro momento importante para se precaver, ou seja, o que a gente quer dizer com isso é que sempre quase nessas intermediações das passagens dos ciclos é um momento propício para a desarmonia, tá? E ao mesmo tempo é interessante que nos textos clássicos falam que é um momento propício para a desarmonia e é um momento mais saudável ao mesmo tempo para a gente ter a conexão com o divino. Então, por isso que é um momento propício para a desarmonia, porque... Se você não estiver focado... Exatamente, se você não estiver focado, aquele contato, ele vai justamente ele vai te levar a você ter um afastamento da sua realidade, em vez de você ter uma aproximação, né? Muito parecido com aquilo que eu falei ontem, que é o caso da depressão, né? Que é onde a mente e o corpo, eles se desligam, né? Eles têm como se fosse um afastamento da realidade, um afastamento do eu. Esse momento é o momento mais importante, que é o momento que normalmente os yogis meditam, fazem os seus rituais, fazem os seus banhos, fazem a sua rotina mais pesada, a principal, né? E ao mesmo tempo, se isso não é feito de forma adequada, isso pode levar à desarmonia nesse horário. Isso é chamado em sânscrito de sandhya, né? Um dos horários mais importantes do dia. Então, além das passagens do dia, né, do dia ou da noite para o dia, também a gente vai pensando numa situação micro e expandindo para uma situação mais macro. A gente vai pensar, então, na passagem dos meses, né? E que aí a gente tem que lembrar que quem marca isso, a gente evidentemente não tem exatamente em termos de estações lunares, vamos assim chamar, né? A gente não tem só 12, né? A gente tem passagens de 13 ciclos lunares. E são as luas, né, são as passagens lunares que vão dar conta, na verdade, da passagem das estações. Então, no caso da pessoa que menstrua, o Ayurveda também ele organiza esse sistema de eliminações, por assim dizer, né, ou seja, da decídua mesmo. Ele preconiza que ocorra, né, evidentemente, no período da minguante e da nova. Por uma questão de física, né? Porque a gente vai ter nesse período do mês uma probabilidade muito maior de eliminação correta daquele fluxo sanguíneo, porque a gente vai ter uma influência muito forte, não da Lua, mas nesse caso do Sol. Então, o sistema de impulso, né, a gravidade vai estar maior e corretamente a gente vai poder eliminar essas células de endométrio que, né, fizeram todo aquele acolchoadinho lá no endométrio, e aí então a gente consegue realmente fazer o nosso subdosha funcionar, né, que é um outro assunto, uma outra história, mas de uma maneira ou de outra é isso. Então a gente também, à medida que a gente tem um fluxo que entra, esse fluxo também precisa sair corretamente. Então o Ayurveda ele vai dar uma organizada nesse sentido. Ele fala, olha, melhor aí que você elimine a maior parte dos ciclos lunares que completa um ano, ou que faz o completar das 4 passagens das estações, que você menstrue a maioria das vezes no período minguante e nova, para poder dar conta de eliminar corretamente. Uma coisa, quando eu estou falando de mulheres relativamente saudáveis, e eu estou dizendo que para essa rotina geral, o Ayurveda coloca como eixo principal esse ciclo da menstruação,
evidentemente que eu estou falando de pessoas que realmente menstruam, tá? Ou seja, que não tem ali uma eliminação sanguínea por meio de anticoncepcional, por exemplo. Não tem como considerar que realmente isso daí é uma menstruação. Isso é uma... Como chama? Eu esqueci o nome. É um escape, né? Não é exatamente uma menstruação. A menstruação, para ocorrer, ela precisa ser originada de uma ovulação. Porque aí o ciclo fica totalmente sintético, né? Então... Não, e fica completo, porque então o que acontece quando você toma um anticoncepcional? Você não ovula. Então você tem o escape normal. Né? Mas não estou falando disso. Então, claro, mas então se eu tomo anticoncepcional eu não posso passar... Não, não é isso. Na verdade, o Ayurveda, felizmente, ele é uma metodologia muito interessante que ela é aplicável em qualquer situação. E como é para buscar qualidade de vida, a pessoa pode escolher viver do jeito que ela quiser, que o Ayurveda ainda assim vai poder contribuir com ela. Se ela sempre recebe pessoas, não estou interessada em parar de tomar anticoncepcional. Tudo bem, a gente vai gerenciar, organizar, dar um choque de gestão na sua vida por meio do Ayurveda, já que você não quer parar com o anticoncepcional. Tudo bem, né? Afinal de contas, a gente tem umas questões políticas de direitos reprodutivos no Brasil muito delicadas. Então, não dá para dizer para a pessoa assim, olha, você não vai conseguir qualidade de vida se você não parar de tomar anticoncepcional. Você tem que ser coerente, não dá, não é bem assim, né? Bom, então, mas eu também, aí eu só quero dizer que no caso que a pessoa toma anticoncepcional é uma outra história, a gente também tem como cuidar disso, mas não se aplica aqui ao que a gente está falando agora por uma questão de tempo, logística mesmo, tá? Bom, então o que eu vou passar de rotina para essa pessoa? Quais orientações que podem ser utilizadas de manutenção, né? Utilizando a nosso favor, então, essas passagens do tempo. Porque aí, então, além de tudo aquilo que o Eric já falou nesses 2 dias anteriores, que talvez fale um pouco mais aí também, o que a gente mais usa no caso de saúde de rotina para a mulher é essas passagens, né? Utilizando essas passagens especificamente para, então, de acordo com o biotipo, com a necessidade de rotina da pessoa, porque é aquilo, né? Qual é a nossa demanda? A gente... Sabe, é isso que a Rocio estava falando no começo, a gente trabalha muito, né? A gente vive num contexto cultural que por mais que se tenha avançado, ainda a mulher chega em casa, se tem filho, ainda vai entrar numa outra rotina, filho, depois vai minimamente conseguir tomar um banho, comer alguma coisa, né? Tentar viver. Então, sabe, tem coisas que eu não posso querer, sabe? Olha, você tem que acordar 108 minutos antes do sol nascer. Porque é um momento importante de intersecção da noite para o dia para você se conectar ao divino. Tipo, não vai dar. Sabe? Então, eu tenho que pensar em situações em que ela possa encontrar, sim, espaços para ela, porque aí pode, sim, trazer benefícios, né? Mas que, de uma maneira ou de outra, eu possa ajudá-la a encontrar uma certa autonomia do próprio corpo. Então, o que a gente está falando de rotinas saudáveis para as mulheres? Dentro do que é possível, o que o Ayurveda preconiza, que ela possa encontrar, né, a sua própria autonomia, a sua própria forma de se autogestar, né, ou gestionar, perdão, se autogestionar de acordo com aquelas orientações. Então, aquilo que o Eric sempre falou nesses 2 dias e vai falar mais ainda, a pessoa vai poder, de acordo com aquelas ferramentas que um terapeuta passa para ela, montar a sua própria rotina. Isso é o mais importante, tá? Então, o que a gente pode dizer aí em termos de momentos oportunos e o que pode ser feito ao longo desse período, né? No caso, por exemplo, das mulheres que estão menstruando, tá? É importante sempre... Antes da menstruação, por exemplo, já partindo desse princípio que a gente falou anteriormente, como eixo, né, de manutenção de saúde, antes da menstruação, que popularmente se conhece como período pré-menstrual, tensão pré-menstrual e todas aquelas vivências, claro que assim, uma mínima tensão pré-menstrual, ela é fruto dessa nossa vivência, de ter que enfrentar um metrô lotado, de ter que lidar com né, o cartão clonado, de ter que lidar com ter que chegar todo dia em casa, saltar de um ônibus, de repente, sei lá, ter que vir caminhar 1 quilômetro sozinha. Então, todas aquelas situações, né,
que geram violência, mas ao mesmo tempo também atingem diretamente a parte emocional. Então, são muitas questões para serem gerenciadas, tá? Então, mais do que nunca, os momentos de rotina para a manutenção de saúde são importantes para essas mulheres, né? Então, antes da menstruação, sempre é bom observar como um contexto geral. Por exemplo, se é uma pessoa que come carne, né, ou que está sempre comendo muito fora, não consegue fazer muitas refeições em casa, ou ainda está sempre comendo fast food. O que eu sempre digo, né? Para essa pessoa, tirar os excessos pelo menos uns 10 dias antes da menstruação chegar é sempre muito bom. Por quê? É o fígado que vai auxiliar no processo de conectar e reconectar com todos os hormônios necessários para aquela menstruação realmente descer corretamente. Então, ele não pode estar sobrecarregado, né? Então, dicas assim que a gente poderia dizer: se você come carne, 5 a 10 dias, não coma carne. Ou ainda, se não for possível, tente reduzir ao máximo, né? De repente comendo principalmente só na hora do almoço e não na hora do jantar. Porque também o Ayurveda fala que é melhor tentar evitar substâncias animais à noite, né? Gorduras de modo geral, carnes, queijos, ovos, enfim, né? Ele preconiza, evidentemente, claro, entre um queijo e uma carne, um é mais pesado que o outro, tem mais demanda para ser digerido. Acho que se for um queijo Roquefort, talvez a carne seja mais fácil de ser digerida, né? Depende, mas, enfim. É verdade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? No lugar onde você tem muita... o seu corpo já está se recolhendo, tente, ou ainda está se preparando para fazer um outro processo, porque tem uma grande demanda na hora da menstruação, né? Não é frescura realmente que você sinta toda uma demanda emocional, física, fique desgastado. É normal isso, porque o corpo está todo se reconfigurando para dar atenção a um processo de descendente. Não é pouco, gente, é um esforço muito grande. Então, se você ainda tem que botar muita coisa para o seu corpo digerir, complica, né? Então, cortar carne seria interessante se você come carne, refrigerantes, né? Cortar aquele álcool do final de semana, pelo menos uma semana antes de você menstruar. Diminuir drasticamente açúcar é sempre muito bem-vindo, né? Farináceos processados, extremamente processados. Se bem que farináceos integrais também, na verdade, demandam muito mais do corpo para ser digerido do que os processados, tá? Isso que eu quero dizer é aqueles que não são orgânicos, são super transgênicos, tipo amido de milho, né? Enfim, coisas assim, bem trash. Então, tentar diminuir isso antes da menstruação já é de grande valia. Além disso, favorece em muitos casos, principalmente se for aquela pessoa que experimenta uma menstruação que hiperaquece o corpo, né, que a pessoa sente febril, que é muito recorrente isso, tá? Ou ainda que a pessoa fique extremamente irritada, né? Ou ainda que de repente a menstruação tende a vir com tons mais escuros. Talvez essa pessoa possa experimentar utilizar chás relativamente detoxificantes do fígado, né? Como por exemplo um chá de alcachofra, um chá de nim, mas cuidado, não muitos dias, né? Talvez uns 3, 4 dias antes. Um chá de artemisia também é muito bom. Quebra-pedra. Quebra-pedra. Artemisia, só cuidado, tá? Porque apesar dela ser amarga, ela não é fria como os outros que eu falei anteriormente, tá? Então, também não é para ficar tomando todo dia, 10 dias direto. Tem uma artemisia que é mais fria, só que ela é chinesa. A gente não tem muito no Brasil. A que a gente tem aqui mais popularmente, ela é quente. Bom, nesse caso, né, se ela experimenta o que aí a gente poderia dizer, sensações um pouco mais pita antes da menstruação, o que não tem nada a ver se ela é realmente pita ou se está em desordem pita. Ela pode só apresentar aquela desordem naquele momento ali do mês. Tá? Isso é muito importante. Porque é exatamente como eu falei ontem, todo o nosso corpo, ou toda doença, lembrando que menstruação não é uma doença,
mas todo ciclo, ou qualquer coisa que acontece no nosso corpo, ele vai ter a parte pita, a parte kapha e a parte vata, assim como é as doenças, assim como é a saúde. Não existe esse padrão, menstruação é pita, menstruação é vata, isso não existe no Ayurveda, esse padrão não existe. O que acontece, a menstruação, ela passa por um processo de 24 a 28 dias de acúmulo de kapha, para que se exista a fecundação. Não existindo a fecundação, esse sangue que é acumulado durante esse período, que vai sendo acumulado durante a transformação e o acúmulo natural dos tecidos do corpo, que são chamados de datos, eles vão acumulando dentro de uma cavidade que a mulher possui dentro do seu sistema reprodutor. Estou tentando falar de uma linguagem, que é o endométrio, mas falando de uma linguagem mais simples, é uma cavidade, é um local de espaço. E aquilo ali vai se lotando, vai enchendo. Vai enchendo do quê? De pita e de kapha. Porque o kapha começa a se acumular e ele começa a se transformar num pita. Vai chegar num determinado momento que a mulher vai eliminar o óvulo. Aquele óvulo, ele não sendo fecundado, ele precisa ser eliminado do corpo, porque aquele ciclo de 28 dias aproximadamente, ele vai ser o quê? Ele precisa recomeçar, porque o ciclo de construção tecidual do corpo, ele tem ciclos de 28 dias, de 24 a 28 dias. Então aí surge a menstruação. Então o corpo daí, ele vai eliminar e é onde entra o vata. E aí o vata vai eliminar isso através de apana vata, que é um dos movimentos de vata no nosso corpo, que é um movimento descendente, elimina isso e recomeça todo o ciclo novamente. Né? Então a gente nunca pode esquecer isso. Nada de padrão no Ayurveda. Né? Tudo no Ayurveda tem pita, kapha, vata, em tudo. Tanto na saúde, como na doença, como nos ciclos do corpo, como no funcionamento de cada órgão, ele tem um período pita, kapha, vata, a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, a menstruação não é pita, não é kapha, nem é vata. Mas, de acordo com a rotina que a mulher leva, a menstruação, por possuir um período kapha, pita, vata, que é nessa sequência, pode gerar uma influência maior no aumento de algum desses doshas em cada mulher, especificamente em cada mulher. Isso é individual de acordo com a rotina que ela leva. Então, por exemplo, se uma mulher leva uma rotina que naturalmente há um aumento de pita nessa rotina, é lógico que o período da menstruação de pita dela vai ser mais influenciado. E aí ela vai ter esses calores, o sangue vai sair mais quente, né, vai ter um odor mais ocre, que é um odor mais forte na menstruação, assim como seria de kapha, que teria as qualidades de kapha, e assim como seria de vata, se fosse teria as qualidades de vata. Né? Então, o que eu queria falar era cuidado para a gente não padronizar. Né? A gente está falando aqui de pita, kapha, vata, e não tem nada a ver com o que eu sou, ou com o que a Sabrina é. Né? Nesse caso, as mulheres, o que as mulheres são. Né? Na verdade, como você está. Lembrando que a gente tem dois doshas, entre aspas, no nosso corpo. Né? A gente tem o que é chamado de dosha prakriti, que é a nossa essência, o que eu sou por natureza. Né? Isso é imutável. Isso é o nosso objetivo de vida, a gente encontrar realmente qual é o meu dosha, qual é a minha prakriti. E o mais importante, quando a gente quer entender o Ayurveda, é como eu estou, que é o dosha vikriti. Se eu estou em harmonia ou desarmonia, vai depender de muitos fatores. E são as rotinas que é uma das principais ferramentas que possuímos para manter o corpo em harmonia no nosso dia a dia. O agora é o mais importante para o Ayurveda. Né? Tá? Então, eu falei de pita, e aí, de repente, é a pessoa que possa experimentar nesses dias anteriores também inchaços, principalmente em regiões específicas, né, como, por exemplo, as pernas, ou próximo ainda das linfas, né, ou especificamente ganha aquela barriga enorme, que é muito relatado também. Talvez essa pessoa queira experimentar aí uns 5 dias antes, ou uma semana antes dessa menstruação ocorrer, aumentar a ingesta, por exemplo, de chá de gengibre, né? Porque ele pode ser, porque ele faz parte de um dos pimentos, então ele pode ajudar a estimular a eliminação de líquidos, né? Normalmente essas pessoas que tendem também aos inchaços, elas tendem a ter um pouco mais de cólica também, né? Então, para isso a gente precisa melhorar a circulação sanguínea, principalmente dessa região da extremidade do assoalho pélvico, para poder ajudar no processo de eliminação quando essa menstruação efetivamente começar a descer.
né? Então, um chá de gengibre, chá de cavalinha também, que é muito interessante, ele tem cálcio também, então ele é bem diurético, ele pode ser carregado no squeezer, principalmente, na verdade, eu prefiro uma garrafa térmica de aço inox, porque evita oxidação, por exemplo, né? O plástico é muito ruim. O plástico não é legal. Porque as pessoas deixam o plástico, por exemplo, esses squeeze, essas garrafinhas no carro, aquecem o calor, ela solta toxinas na água. E a pessoa vai lá, acha que é só jogar água fora e colocar outra água e beber, né? E é muito ruim. E a maioria dos squeezes também são assim. Então procurem essas garrafinhas até para ficar bebendo água morna, um chazinho, sabe? Procura essas que tem aço inox por dentro. Manter água coisa fria também, ela ajuda. Até exatamente. Mas procurem essas, porque como a Ayurveda a gente recomenda sempre, por exemplo, as pessoas mais capas tomarem água previamente fervida, ou a pessoa pita água fria, mas que foi fervida anteriormente, o capa, água morna. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado também como a gente vai beber isso e como a gente vai guardar isso, né? Então essas coisas de plástico, tudo é muito ruim mesmo. Já para as pessoas que podem experimentar determinadas situações de vata, ou às vezes tem gente que acaba experimentando as duas situações, vata e capa, ou capa e pita, enfim, tem que analisar. Claro, evidentemente que em determinadas situações, eu estou falando aqui quando a pessoa experimenta a maioria de determinados tipos de sensações, né? E aí você acaba optando por uma via de cuidado específico, né? Mas no caso das pessoas mais vatas, elas tendem, na verdade, a ter dificuldades de manter uma regularidade no fluxo menstrual. Ou ainda, né, até chegam a ter realmente eliminações mensais, mas, na verdade, tem uma dificuldade na eliminação enquanto quantidade mesmo, né? Então, por exemplo, se você, de repente, está experimentando uma menstruação escassa, que você viu que precisaria eliminar mais, ou fica só um dia, 2... né, e de repente está muito seco, não chega a aparecer um sangue muito vivo, né? Então, se isso é uma situação recorrente, provavelmente eu recomendaria que você procurasse alguém para te orientar, porque isso tem todo um tratamento para ser feito. Mas, eventualmente, uma pessoa que experimente uma situação mais vata, de modo geral, numa tensão pré-menstrual, ela pode ficar com um pouquinho de insônia, como o Eric falou ontem, já todo o tratamento, todas as orientações de insônia que pode ser feita, né? Ela pode experimentar oscilações de humor também, tá? Agora, no caso dos chás, não seria muito exatamente específico nesse caso, né? Seria mais voltado, então, para alimentos mais consistentes, né? Comer alimentos mais cremosos, mais úmidos, mais quentes, mornos, né? Para poder começar a ajudar a construir um certo tecido que provavelmente está constricto, né? Então um canal mais restrito mesmo para passagem de vata, né? Então isso seria um preparo para a menstruação em si, né? Recomenda-se, claro, que o primeiro dia ou o dia que o fluxo esteja mais consistente, mais forte, que haja realmente uma certa redução das atividades. Isso faz parte para manutenção de saúde. E, evidentemente, por quê? Porque você está ali fazendo todo o esforço para você eliminar, né? Não é brincadeira, não, né? Então, não é porque você está doente e nem porque, enfim, talvez você ache que, de repente, é um tabu, qualquer coisa parecida. Não, é porque, realmente, o corpo está precisando se reorganizar para aquele momento de eliminação. Então, precisa, minimamente, você parar de fazer alguma coisa. Não é para você deixar de trabalhar, não é para deixar de fazer as coisas, mas tem coisas que você possa tentar evitar naquele dia, seria bom, né? Descansar um pouco mais, eu acho que de modo geral isso. O depois para o Ayurveda, como tudo, também aquela história, né? Não é só comer que importa, mas também fazer um cocôzinho bonitinho também importa. No pós também da menstruação também importa, né? Então, você se recuperar daquele momento de eliminação também é importante. Evidentemente, para cada fase, para cada situação como essa que eu falei, mas de modo geral, o que dá para se fazer, por exemplo, banhos de assento são sempre muito bem-vindos, não tem contraindicação, né? O banho de assento, por que é interessante? Porque na posição você força o assoalho pélvico, né? Logo depois, tá? Tipo, já tá ali naquela borrinha, no finalzinho e tal, já ali você já pode experimentar um banho de assento, por exemplo, de 2, 3 dias, no máximo, durante 10 a 15 minutos, tá?
preferencialmente de manhã, se não der, aquela história da rotina e tal, se der, melhor fazer do que deixar de fazer. O banho de assento é legal porque você força o assoalho pélvico, tá? Chás muito interessantes para você utilizar são sempre, de repente, algum chá amargo também ajuda, tá? Algum chá adstringente, como, por exemplo, casca de romã, para um pós-menstruação, para poder ajudar a eliminar o restante das coisas, do que sobrou de células de menstruação, porque não pode sobrar nada lá, né? Isso que o Eric já tinha falado, não pode sobrar nada lá, porque se sobrar alguma coisa lá, aquilo multiplica, e aí onde vocês vão ouvir falar das doenças modernas que não tinha antigamente, como, por exemplo, a endometriose, tá? Então ela migra para um lugar que não deve migrar, começa a se multiplicar, e aí é um problema, tá? Então, nesse caso, ontem, por exemplo, quando eu comentei uma das atividades de rotina que são muito importantes, tanto para a mulher quanto para o homem, mas nesse caso vamos falar da mulher, obviamente, que é o exercício, o fortalecimento do assoalho pélvico, que é extremamente importante estar incluso na nossa rotina. Não ser uma atividade que a gente faz só na aula de yoga ou só na aula de pilates, em algum lugar assim. Todos os dias. Isso para as mulheres é muito importante. Né, mulheres menstruantes ou não, mulheres que querem engravidar ou não, nesse caso, para todo mundo. Na verdade, todos os seres humanos deveriam fazer esse tipo de fortalecimento. E nesse caso, é muito importante, porque daí a mulher ela vai controlar melhor os canais dela, né, e ao controlar melhor o canal com a musculatura que vai ter em volta, que literalmente vai fazer isso daqui, ela consegue eliminar com mais qualidade esse fluido que está dentro dela, que precisa ser eliminado, né? Então isso é muito importante, não só a menstruação, como as próprias fezes e a própria urina também, né? Então isso é muito importante. Então eu falei ontem e volto a dizer, né? Então vocês não sabem, procura na internet, quase todas as tradições do mundo falam do assoalho pélvico, né? Ficou mais conhecido no mundo inteiro, por exemplo, com o pompoarismo, que veio da Tailândia, que, na verdade, no fundo, por detrás, tem uma questão de saúde, e depois foi transformado isso numa questão sexual, que seja também, né, se é para fazer o bem para a pessoa ali que ela está precisando, faça também, é bom também, né, mas aqui a gente está falando somente da saúde, não que sexo não seja saúde, sexo bem feito é muito saudável para todo mundo, mas a questão toda é fazer a atividade, né, de fortalecimento do assoalho pélvico é muito importante para as mulheres. Não esqueçam disso. Então, esse banho de assento, ele pode ser sem contraindicação nenhuma. Você pode utilizar, de repente, uma casca de romã, por exemplo, fazer um chá suave, né, usando uma bacia específica, que você esteja esterilizada, somente para aquilo, né? Você faz um chá suave, mais ou menos de 1,5 litros, de uma casca de romã, por exemplo. Você pode utilizar também, uma coisa que é muito interessante, que ele também é levemente adstringente, é o chá de hibisco. Ele é muito bom, tá? Principalmente para aquelas pessoas lá que experimentam aquela menstruação mais quente mesmo, né? Então, de repente, possa preferir um chá de hibisco. E aí você pode fazer morninho, sempre precavendo, né, de os pés estarem realmente numa localidade que não pegue nenhuma friagem, com as costas protegidas. Você fica lá fazendo essa movimentação com o esfíncter, né, prende, solta, você não vai acreditar que você possa, de repente, se você achou que tinha acabado de menstruar, acabou, de repente, no dia seguinte, você começa a eliminar pequenas células, né, de endométrio que ainda ficaram. Provavelmente aquilo ali, por exemplo, um mês, tudo bem que de repente ocorra, uma situação específica, mas se aquilo começa a acontecer sempre, aí então fruto, com certeza, vai gerar as desarmonias, né? Então, o antes, o durante e o depois. Uma coisa muito importante que no Ayurveda não estava descrito, mas já que a gente está falando de situações modernas, a forma de segurar o fluxo menstrual, tá? Isso é muito importante porque, infelizmente, a gente tem situações de políticas que não controlam determinados materiais, como, por exemplo, o que vai em fralda descartável e o que vai em absorvente, tanto interno quanto externo. Aquilo ali, aqueles absorventes descartáveis, eles são péssimos. Eu posso dar uma mega dica, isso sim, parem de usar agora.
principalmente o interno, o externo com certeza também, porque aquilo ali, a vagina é uma mucosa, e entra em contato com a corrente sanguínea e vai direto, né? Aquilo ali tem organocloreto, tem material de embranqueamento, tudo subproduto da indústria petrolífera, é um desastre. Não, a Anvisa não controla aquilo, vamos pensar em várias alternativas. Quando eu comecei a usar os absorventes de pano, por exemplo, sei lá, eu mandei vir da Austrália. Mas hoje em dia você encontra em qualquer lugar, você pode encontrar com nomes de absorvente de pano, a biosorvente, você pode encontrar como absorvente natural, enfim, tem uma série de nomes, formatos. Tem ainda o coletor menstrual, que pode ser uma excelente porta de entrada de orientação, né, para as pessoas eu não tenho aqui, mas... Um copinho, né? Você vai encontrar as marcas, né? Aí são as marcas. Tem a Moon Cup, tem a... eu não vou lembrar. Não vou lembrar, enfim, mas coletor menstrual é fácil de você encontrar, também tem várias marcas hoje, diversos materiais também. Então, isso é uma coisa que importa muito para o processo de manutenção de saúde, a forma como você vai segurar aquele sangue, né? Porque, evidentemente, você vai ter que tentar evitar a contaminação, e é uma contaminação direta, sem pensar. Tá? Então, então, a gente falou do antes, o durante, o depois, né? Isso dentro de um mês, né? Então, tem situações que você possa, de repente, quando na passagem das estações, você possa, de repente, reservar alguns dias a mais, né, para cortar aqueles alimentos que eu falei que são em excesso, né, de repente, observar mais, buscar fazer uma massagem, buscar fazer uma bianga, né, ou seja, botar aí uns 7 dias entre as passagens de uma mudança de estação para você cuidar especificamente dessa parte, né, pode ser interessante. Além do que também, nessa passagem do dia para a noite, como o Eric já tinha falado, as pessoas que menstruam, então, super importante, que é a automassagem. A automassagem, principalmente dos orifícios. A automassagem dos orifícios, para evitar qualquer problema, é melhor sempre óleo de coco, tá? Porque, enfim, mesmo óleo de gergelim, para algumas situações, ele não é exatamente o ideal, tá? Então, para evitar qualquer problema, e como eu estou falando para um público geral, eu recomendaria realmente o óleo de coco para poder fazer a manutenção, né, das fibras e da mucosa, e não só isso, mas também gerar uma proteção, né, para aquele canal em especial, né, tanto do ânus quanto da vagina. Então, realmente seria interessante. E sempre que vai usar óleo, preferencialmente, usar sempre pela manhã, para ter o tempo do seu corpo realmente fazer a digestão, né, daqui consumir aquele óleo. E faz a digestão, tá? Passa na pele a digestão, na vagina a digestão, tudo está sendo digerido. Né? Então, à noite não é indicado para fazer isso, tá? Então, eu acho que, assim, de modo geral, que a gente possa falar, né, de cuidados de rotina, seriam isso. Tem uma outra coisa também que, de repente, possa valer a pena, principalmente para as pessoas que sempre experimentam coisas muito estressantes no dia a dia, nessa passagem, na chegada da menstruação, banho de escaldapé. O escaldapé é muito bom. O escaldapé é excelente. Sem contraindicação, não mata ninguém, só traz felicidade. Um banhozinho quentinho lá com sal grosso, se não tiver um óleo essencial, se tiver uma camomila fresca, uma lavanda, bota o pezinho lá, porque a gente está falando de novo do fluxo descendente. Então, o próprio escaldapé vai facilitar que esse fluxo descendente, quando ele realmente for requisitado, ele haja corretamente. Acho que é isso. Tem muita coisa para falar. Muito bom. Não, imagino. Estou aqui já querendo que você faça também uma fala sobre a menopausa. As pessoas então, né, não vai dar. Agora não vai. Hoje não. Hoje não, estimado aí, porque tem muita coisa. Também é um momento bem renegado. Assim como o puérpero também, são situações bem esquecidas, né? Pela maioria das pessoas. É que no caso das mulheres, Rossi, o que a gente tem que lembrar, que diferente do homem, a mulher ela tem muitos ciclos, não só enquanto ela está dentro de um ciclo, como a Sabrina falou, ela tem outros ciclos e ela passa por ciclos na vida. E para cada um desses ciclos, que são os momentos, as fases da vida, a mulher tem rotinas específicas, coisa que o homem tem entre aspas. Ele deveria fazer, na verdade. Mas é muito mais...
não é que é mais simples e a mulher é mais complicada, eu não poderia usar isso porque estaria errado. É que a gente acaba tendo mais demanda mesmo. Então, às vezes, a gente precisa observar mais nesse sentido. O homem é mais adaptável de um ciclo a outro, e a mulher, de um ciclo a outro, é uma mudança muito grande, muitas vezes. Por exemplo, a menopausa é uma mudança gigantesca que a mulher vai ter na vida dela. Mas o homem também tem andropausa. O homem tem andropausa, só que é diferente, entra questões culturais, sociais também, nesse aspecto, né? Então é bem interessante entender que a mulher são vários ciclos dentro de outros ciclos. Então poderia falar assim, uma aula sobre menopausa, uma aula sobre a época da mulher menstruante, as mulheres que não menstruam, mulher antes de começar o ciclo menstrual, né? Mulher no momento que menstrua na menarca. Então tem muitas questões aí para serem faladas. Agora você imagina, eu falei para vocês, né, que teria que se observar nessas passagens, por exemplo, da noite para o dia e do dia para a noite. Você imagina uma pessoa que está menstruada, se realmente não teria que também observar essas passagens, né? Principalmente depois no final do dia, que já trabalhou um monte, né? Que de repente, sei lá, chega no final do dia cansada e está menstruada, quer dizer, pior ainda, né? Então tem que observar nesses momentos de especial. Tem perguntas, Rússio? Eu vou lá ver, nessa linha. Deve ter um monte, né? Não sei, né? Costuma acontecer, né? De ter um monte, vamos ver. Eu queria falar também para o pessoal, para fazer aquele esquema que a gente estava fazendo, que é bem legal, de mandar a pergunta para o WhatsApp, né? Falada, porque aí a gente escuta a voz de vocês, né? E se não, se vocês não estão no nosso grupo, mandem para o do Cristiano. O Cristiano vai colocar aí o telefone para vocês mandarem. Bom, vamos lá. Sabrina, tem uma pergunta para Sabrina. O nome dela é Akik. Sabrina, para a fase que antecede a menopausa ou climatério, também há uma rotina específica para esse período? Que seria o climatério. Como eu falei, né? Assim também como as pessoas podem, independentemente da sua vicrute ou da sua pracrute, ou seja, do seu biotipo original ou do seu estado momentâneo, em determinado momento, de novo, como é uma passagem, o climatério é uma passagem, ela pode experimentar, de repente, umas desordens que ela, sei lá, ela é uma capa, mas se experimenta naquele momento uma desordem mais pita e tudo mais. Então, tem rotinas específicas, sim. E o detalhe do climatério é que ele pode durar até 5 anos, tá? E no caso do Ayurveda, quando a pessoa nos procura já no início do climatério, o que a gente vai tentar fazer, e na maioria das vezes dá certo, porque dá muito certo, é que a pessoa continue menstruando por mais tempo. Que a gente, ou seja, retarde aquela entrada da menopausa o quanto for possível. O que o Ayurveda fala também é que a mulher ela pode começar a se preparar. A melhor coisa que a mulher tem que fazer é começar no último ciclo menstrual dela, desculpa, a minha cabeça vai lá na frente. É que uma mulher, em média, ela vai menstruar 40 anos da vida dela. Tá? Isso é muito relativo, porque tem mulheres que vão engravidar, mulheres que podem ter algum problema, isso pode encurtar ou alongar. Eu estou falando uma média. No último quarto, que são os últimos 10 anos, que é a média dos 40 aos 50, aproximadamente, tá? Levando em consideração que uma mulher, em média, menstrua dos 11 aos 13 anos a primeira vez, a menarca, entre muitas aspas isso, tá? Antes e depois não é uma doença, eu só estou colocando uma média. O ideal do Ayurveda, pelo Ayurveda, é a mulher, nesse último quarto, ela já começar a se preparar para a entrada do climatério, que é essa fase de intersecção entre a fase pita da vida e a fase vata. Toda fase de intersecção, como foi muito bem colocado para a Sabrina, pode ser uma maravilha, porque é um redescobrimento nesse caso, ou como pode virar assim, um redemoinho na vida da pessoa. Por isso que a pessoa tem que se preparar muito bem para entrar nessa fase, né? Porque essa fase, como a Sabrina colocou, vai depender dela e de tudo que aconteceu anteriormente, pode desarmonizar pita, kapha ou vata, né? Uhum. Eric, você estava reclamando que os homens não assistiam? Tem um homem perguntando aqui, tá? Que bom, que bom. Eu vou continuar falando sobre isso, porque quando fala de mulher, os homens fogem, sabe? Fogem da responsabilidade, sei lá, não sei. Pois é, e ele fala o seguinte, é o Dalip. Boa noite, minha esposa sangra muito e sente muita dor durante o período menstrual. O que ela deve fazer para aliviar esses sintomas?
Então, foi o que eu falei, né? Se ela tá num caso mais extremo assim, realmente aí você tem pode ser até desenvolver determinadas síndromes, teria que dar uma observada, não dá assim pra gente dizer de modo geral. Né? Nesse caso em especial, o que está acontecendo? Está tirando ela do conforto dela, ela não está usando aquele momento como... tem uma passagem a mais da vida dela e ela podendo usufruir da vida para se desenvolver em outras áreas. Então está causando a ela um grande desconforto. Seria o caso realmente dela procurar uma pessoa, um especialista, né? Porque provavelmente teria que fazer cuidados integrados de alimentação, de fitoterapia, né? De Aushada, né? De procedimentos um pouco maiores e demorados. Então não dá assim muito para avaliar nesse caso. Né? Principalmente teria que ver o tamanho do fluxo, volume, idade, o tipo de estilo de vida, que reflete totalmente na menstruação. Que lua que ela está menstruando, teria como estão os hormônios da pessoa, atividade sexual, porque aí vai envolver uma série de questões. Mas com certeza ela precisa buscar uma ajuda, porque não é o caso de você passar mal desse jeito, né? Então, realmente você precisa buscar orientação. Ok. Realmente a gente tem que perceber que a coisa é individual, né? A pessoa tem que fazer uma consulta pessoal. O importante é saber que isso não é normal, porque às vezes a pessoa lida com aquilo a vida inteira e acha que tudo bem, que tem que sofrer mesmo. Não tem. Buscar ajuda. A Jamile, ela está fazendo uma pergunta, ela fala: boa noite, Eric, Sabrina e Rocio. Gostaria de saber se existe alguma solução ayurvédica para substituir o uso dos anticoncepcionais. Olha, então, é isso que eu estou pesquisando nos textos clássicos, porque, na verdade, é bem pouco mencionado no mainstream do Ayurveda, né? Então, assim, a gente tem uma abordagem, sim, de ervas para se evitar, né? Tem outras abordagens, né, em determinadas situações específicas. O que eu uso de recomendação? Eu uso situações integradas, né? Desde uma orientação de uma tabelinha específica, que pretende contar a partir do momento que a menstruação desce, até eu sempre recomendo muito o diafragma, né? Eu sei que a maioria dos ginecologistas já não se faz mais isso, mas hoje em dia já tem enfermeiras obstetrizes que estão fazendo esse tipo de serviço, porque precisa medir uma série de coisas. E a camisinha, gente, porque mesmo em relacionamento estável, não dá para ignorar a camisinha, porque ela, no caso também, como o diafragma, ele protege de muitas bactérias e vírus, né, na entrada do útero. E a camisinha também, não é só para evitar filho, ela também evita outras coisas. Então a minha orientação sempre para quem quer parar de tomar anticoncepcional é fazer essas 3 situações integradas. Mesmo assim, mesmo com anticoncepcional, não é 100%, né, gente? Então, mesmo fazendo também integrado, também não tem nada 100% de método anticoncepcional. E um ponto importante em relação a isso, gente, a gente tem que entender que a gente vive, foi criado e tenta encaixar o Ayurveda dentro de um contexto cultural e social de influência cristã, influência judaica e outras questões. Quando a gente vai estudar o Ayurveda, nos textos, é muito comum eles colocarem, e na Índia, eu já tive em aldeias, não só na Índia, como aldeias no Brasil, que culturalmente e socialmente a visão do anticoncepcional é totalmente diferente do que a gente tem hoje. Então é muito comum em aldeias no Brasil, como na Índia também, as mulheres usarem emplastros e ervas que são abortivas. Vou colocar entre aspas isso, tá? Para a gente poder entender. Porque isso é uma questão cultural de entendimento disso. Como a mulher vai entender depois do ato sexual o que ela está fazendo? Então, lembra, sempre a gente tem que colocar cada corpo a sua regra. Né? A gente tem que lembrar disso. E que é uma questão cultural. Pode até ser uma polêmica, abrir isso como uma polêmica, mas a gente tem que entender que existem grupos dentro do Ayurveda mesmo que não vê isso como ruim. Como tem grupos indígenas no mundo inteiro que as mulheres fazem isso abertamente. Eu estive no meio da floresta amazônica e quando eu conversava com as mulheres em relação a isso, era totalmente normal. Então a gente tem também que entender que existem outros métodos contraceptivos que às vezes a gente não consegue entender o tamanho por causa de como a gente foi criado, de como é cultural. E o que é legal do Ayurveda é que ele nos ensina também
a quebrar esses paradigmas e tentar entender com uma outra perspectiva. Isso dentro da Índia é muito discutido, tá? Muito mais discutido do que a gente imagina. Mas aqui, de modo geral, o que dá para recomendar é sempre buscar essas situações integradas. E eu sei que em termos para quem toma anticoncepcional é sempre uma insegurança, né? Porque a pessoa está tomando porque quer evitar filho, ou seja, não quer engravidar, né? Então, realmente, por isso que a minha orientação é sempre quando a pessoa me procura, fala, olha, eu quero parar. Então, vamos lá, então a gente pode discutir um plano para você parar de tomar anticoncepcional. Mas desde que a pessoa assuma a sua responsabilidade, porque é isso, eu não tenho nada 100% seguro. E outro ponto que o Ayurveda fala em relação a isso, que é extremamente importante, que a gente sabe que uma pessoa saudável, uma pessoa que segue as suas rotinas e tudo mais, a mulher ela vai ser constante no seu ciclo menstrual. Então ela vai ter com uma exatidão, né, ela vai ter uma garantia muito melhor de dia que vai ter a menstruação, dia que vai ter a ovulação, etc, etc, e ela vai conseguir se controlar dessa forma. Então quanto mais saúde, é mais fácil a mulher também se controlar, né? Controlar nesse sentido, e aí começa a ficar mais fácil. O anticoncepcional é a própria saúde dela, no caso, entre aspas. Deu para entender o que eu quis dizer. Sim. Vamos lá. O pessoal hoje parece que não está animado a fazer áudios, mas me mandaram por escrito. A Andrea, que ela fala a seguinte pergunta: sou vata e meu ciclo se tornou mais curto. Já fiz exames e deu tudo normal com os hormônios. Menstruo agora de 21 a 24 dias e só dura 2 a 3 dias. Isso pode ser consequência de ter virado vegetariana? Pode não, né? É difícil a gente também dar uma exatidão. Não sei quantos anos ela tem também, né? Porque... então isso também acontece, tá? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente pode tender o ciclo também a ficar mais curto e o tamanho, a quantidade, né, pode também diminuir. É um pouco normal, porque o corpo começa a perder tecido, e no que perde tecido também perde o tamanho dos canais, e aí, enfim, a produção de ovulação já não é tanta, então você já não tem tanto para eliminar, então pode acontecer. Eu não sei a idade. Tá falando aqui, tenho 42 anos. Então. Tá entrando na última fase já. Então pode ser um pouco isso. E também tem uma outra questão, o tamanho do ciclo para Ayurveda, ele considera que um ciclo, um fluxo saudável dura em média de 3 a 4 dias. Então ela tá ok, assim, não tá assim, perdendo muito sangue, tá numa eliminação. Claro que também tem que perguntar para ela a quantidade que ela, durante esses 3 dias, de 2 a 3 dias, quanto tamanho, né, de sangue, quantidade de sangue ela tá perdendo, né, tá eliminando. Isso também conta, né? Mas, assim, alteração de alimentação, sim, porque é uma alteração, e toda alteração pode trazer. Não é o vegetarianismo que é ruim, tá? Não é isso. Não, é alteração de alimentação. É a mudança mesmo. que ela fez, tá? Às vezes eu pego gente assim, nossa, tô assim menstruar, mas aí você vai começar a perguntar pra pessoa, estou fazendo a dieta da proteína. Claro que você vai parar de menstruar, sabe? O corpo reage a algumas determinadas situações. Ou então, estou com hemorragia, dieta da proteína. Não é só a dieta da proteína, mas qualquer alteração alimentar. Então, pode sim contar com isso. Fora isso também, a idade também. A única tecido que continua aumentando é o tecido adiposo. O resto começa a diminuir tudo. Não tem jeito. Que desgraça. A Márcia, ela tem uma pergunta também. Olá, estou adorando a palestra, estou assistindo no trabalho com o fone de ouvido, por isso não vou fazer áudio. Aí ela diz, dá para dar uma dica de oleação íntima? Sim, óleo de coco é sucesso. Gente, óleo de coco para tudo. Tenha na cozinha, óleo de coco. Tenha no criado mudo, no óleo de coco, porque pode substituir o KY, que é uma beleza. Tenha no banheiro também para fazer oleação, né, dos orifícios, anal e vaginal. Então, óleo de coco é fantástico, como manutenção. Só que é um potinho em cada lugar, tá? Não usa o mesmo pote pra tudo, não enfia o dedo na banheiro, vai usar na cozinha. Sabe? E quando forem fazer oleação dos orifícios, é de cima para baixo, tá, gente? Começa pelo ouvido, boca, nariz e vai descendo. Não faça ao contrário também, tá?
fica com isso, mas são coisas que a gente ouve do nosso dia a dia também, dos nossos pacientes, amigos, alunos. O óleo de coco verde, ele é mais legal do que aquele óleo de coco de babaçu. O óleo de coco verde, ele tem um aroma bem agradável, inclusive. Que é chamado também de coco palmistre, que é o coco da Bahia. É o coco Sucesso, verde. gente, sucesso, garantido. Vocês vão ver. Não usem mais KY, pode usar KY. É bom lembrar, todo óleo de coco ele tem a mesma potência, as mesmas qualidades para nós dentro do Ayurveda, tá? A diferença é que tem o coco palmistre, o coco de babaçu, vai tendo vários tipos de coco. A diferença é só que tem uns que tem um cheiro mais agradável, outros que tem um cheiro meio de ranço, porque aí depende da qualidade do coco também, né? Mas todos eles têm a mesma potência, tá? A mesma qualidade. E vai mudar também em potência. O melhor óleo é o óleo palmistre, que é o coco verde, o coco da Bahia, que a gente conhece, que é aquele cheiro de coco maravilhoso. Esse é o melhor de todos. E o Brasil é o segundo maior fabricante de óleo de coco do mundo. Só perde para a Índia hoje. E as Filipinas estão chegando perto do Brasil. A gente tem que consumir mais óleo de coco. Não, mas consome óleo do coco do Brasil, que eu vejo um monte de marca de óleo da Filipina que não faz o menor sentido. A gente mora no país do coco, né? A gente mora num país do coco e a gente importa óleo de coco. Vai entender isso. E aqui tá caro, né? Tá. Aqui o óleo é caro, o óleo de coco. Um programa aí da TV famosa aí que foi dizer que o óleo de coco emagrece, aí pronto, encareceu tudo. Ah, meu Deus. A Kenley está fazendo outra pergunta também. Gostaria de ter acesso a publicações sobre gênero e Ayurveda? Sobre gênero e Ayurveda? É isso que a Sabrina está pesquisando. Ah, tá. De acordo com os estudos da Sabrina. Tá. No Brasil não tem nada não, tá? Tem lá fora, tem alguns sites de busca que dá para indicar, mas aqui no Brasil não tem, e é isso que eu estou pesquisando. Ok. Endometriose na menopausa, como tratar? É a Maria Helena que pergunta. Maria Helena, olha, eu queria te ajudar, mas é que em pouco tempo não dá. Endometriose na menopausa, na verdade, se você está menopausiando, pode ser a sua chance de ficar melhor com a menopausa, porque o que acontece com a endometriose? Porque as células de endometriose, elas são nutridas pelo processo da ovulação, né, e aí que forma aquela colchozinha lá no assoalho pélvico, no endométrio. Então, menopausear para você entrando na menopausa, com endometriose, pode ser interessante. Né? Só que isso, eu não sei qual a localidade onde está a sua endometriose, que isso também interfere muito, tá? E também não sei a quantidade, não sei se está em que fase do processo da endometriose isso está, se está no início, se está inflamatório, o que é isso, tá? Mas que eu posso dizer para você é que se está entrando na menopausa, pode ser uma chance de você se ver livre disso. Ok. A Fulô faz uma pergunta. Sabrina, gostaria que você desse alguma dica para a candidíase, porque sofro com isso sempre. Eu e meu companheiro já fizemos tratamento com medicamentos, eu com cremes vaginais e banhos de água quente, vinagre e outros cuidados. Mesmo assim, praticamente depois de toda a relação sexual, eu tenho esses sintomas. Então, aí tem algumas coisas, porque assim... infelizmente, existe uma coisa que pode ser um pH não se compatibilizar com o pH do outro. Então, às vezes acontece isso. Tá? É muito corriqueiro, na verdade. Então, o pH do pênis mesmo, com o pH da vagina, pode ter um choque de monstro ali e gerar a candidíase. Tenta usar o óleo de coco, que pode tentar prevenir isso. Mas, se não no momento do ato sexual, com certeza, para ambos, depois do ato sexual, lavar, né, tanto o pênis quanto a vagina com óleo de coco, porque não se usa sabão, tá? Uma coisa que também você tem que tentar procurar evitar são aqueles sabonetes, de modo geral, e principalmente aqueles sabonetes que prometem tratar a candidíase, que vai secar. Aquilo ali também é terrível, porque você acaba com a flora local. Então, não se deve usar aqueles Vagisil, essas porcarias, entendeu? Não se usa. A única coisa, na verdade, que se deve passar nos órgãos sexuais é óleo e água, mais nada, tá? Então, de repente, mudar isso. Teria que dar uma olhada na alimentação, porque a candidíase está presente dentro do nosso intestino, é normal. Então, toda vez que a gente tem uma flora bacteriana do intestino desequilibrada, e provavelmente, se eles vivem juntos, provavelmente eles também comem a mesma coisa juntos. Então, talvez a alimentação acidificada demais,
carne demais, enfim, uma série de coisas também pode desequilibrar. Uma incompatibilidade de alimentos. Né? Então teria que dar uma olhada. Então são coisas nesse sentido. Mas tentar primeiro com óleo de coco, não lavar com sabonetes para ambos, né? Tentar procurar, sei lá, de repente tomar algum como é que chama? Probióticos. Mas não resolve, mas sem não uma resolve. alimentação adequada não vai resolver. Precisa, é um todo, é uma alimentação geral, os dois, tá? Nesse caso. Lembrando que candidíase não pega, tá, gente? É pessoal, é seu, é um desenvolvimento interno seu. Tá? Então não vai ser um passando pro outro, isso não vai ter. Só esclarecendo, porque eu não sei se todo mundo conhece. Provavelmente, talvez no que acontece? No contato do atrito. Aí é uma outra questão. Aí você desarmoniza a flora local por conta do atrito. Ela já não estava muito boa, e aí você acaba ficando com aquele incômodo mesmo, né? É procurar um profissional na sua cidade que possa analisar, porque não é de um dia para o outro isso, né? Vai ter que achar qual é o alimento que está causando isso, um dos alimentos que pode estar causando. Mas tenta aí o óleo de coco antes, depois ou durante. E tenta mudar a forma como você lava ambos as partes íntimas. Talvez possa ajudar. E diminua bastante também os alimentos que causam acidificação no organismo. Né? No seu caso, porque isso é muito individual. Tá? Não vai por aquilo. Tiro toda essa lista, porque não. Vai sentindo na sua saliva aquilo que fica mais ácido. E aí você vai tirando eles e você tem uma tendência a melhorar bastante. É uma ajuda. Assim, a gente está tentando ajudar de forma geral, mas isso você precisa de acompanhamento, tá? Não tem como. E o Ayurveda é ótimo para esses casos. Ok. A Rose, ela está perguntando, boa noite, Rocio, Eric e Sabrina. Moro em Florianópolis, estou com 53 anos e diminuindo meu ciclo em 4 dias e outros sintomas aparecendo. Vocês conhecem alguém aqui para uma consulta? Aonde ela tá? Florianópolis. Eu sei que tem muita gente. A Juliana? Qual é o nome dela? O nome dela é Rose Souza. Sim, eu vou indicar uma pessoa, mas é aquilo que eu sempre falo em todas as palestras aqui que eu dou e minhas aulas. A identificação com o profissional é muito importante, tá, querida? A gente tem a Juliana. Fala para ela me procurar no meu Facebook que eu passo a Júlia para ela. Que é uma ex-aluna nossa, mas mesmo assim, pode ser eu, pode ser a Sabrina. A identificação com o profissional é muito importante, querida. É muito importante, sabe? Você conhecer o profissional, se identificar e confiar no profissional. Isso está acima de qualquer conhecimento, qualquer certificado na parede, qualquer coisa. Né? Eu posso passar, pede para ela me procurar, não tem problema. Ok. Então ela já escutou, né, Rose? Procura aí pelo Eric, ele vai te passar aí o nome de uma pessoa. Bom, a Paty, ela diz, sintomas de menopausa que já duram 8 anos, poderiam ser tratados de que forma? Tá vendo, Sabrina? A menopausa tá aí, ó. E você repara que é o seguinte, ninguém vai falar áudio, sabe por quê? Porque também expõe um pouco, né? Menopausa não é uma doença, gente. É um ciclo. Coisas íntimas é assim mesmo. Não, sim, mas fala de menopausa também tem uma questão, outras questões sociais que a gente coloca, que parece que a mulher tá indo para uma coisa ruim, aquelas coisas todas. Não é, então, gente. Flor, deixa eu te falar, não é ainda menopausa. Provavelmente ainda está no climatério, mas já está há tanto tempo assim, o problema é que tem que ver a quantidade de sofrimento que você já está tendo também. Porque diminuindo, poxa, com 56 anos, eu acho até que muito ok, né? Muito bom. Enfim, aí teria que dar uma olhadinha, né, a questão de alimentação e tudo mais, mas com 8 anos, já no climatério, talvez, aí só encaminhando mesmo para a menopausa. Às vezes é melhor acelerar o processo, para a pessoa não sofrer menos, né? Aqui tem outra pergunta no WhatsApp, o pessoal hoje não está falando. O fato da mulher, essa aqui é a Andréia, o fato da mulher menstruar no período da lua cheia intensifica os sintomas? Qual o sintoma? Da menstruação, deve ser? Da menstruação. É assim, o que ocorre, né? Não é que intensifica, é que provavelmente o que acontece quando a fase da lua cheia está ali naquele hemisfério? A gente observa isso, é um fenômeno que ocorre físico, né? As marés, elas aumentam, não é? Nosso corpo é composto de mais de 80% de água, certo? Então, o que acontece? A água do nosso corpo tende a ir para as extremidades do corpo. O que está acontecendo no processo do fluxo da menstruação
é que esses líquidos estão indo para o fluxo descendente, eles estão do centro para baixo. Então não é que você vai passar mal, e é aquilo que eu falei, né? O Ayurveda ele vai dizer que é melhor que dentro dessas 13 ciclos lunares você passe a maioria desses meses menstruando na minguante e na nova, para facilitar as eliminações, né? Mas claro que se você passar uma lua cheia, 2, não vai ter problemas por conta disso, tá? Agora, talvez você tenha uma eliminação mais difícil por conta disso, porque tem uma força magnética externa ao seu corpo maior e mais potente do que o seu fluxo descendente, né? Então tem essa força magnética da Lua fora, puxando todos os seus líquidos para as extremidades do corpo, né? E talvez o seu fluxo descendente não seja capaz de dar conta de realmente seguir para baixo. Tem um outro ponto que a lua cheia, ela é regida por capa, porque ela é branca, e ela é fria e ela é grande. É, porque bota os líquidos para frente. Então, nesse momento, é o melhor momento para a construção tecidual, para aquela primeira fase da menstruação, que na verdade não existe a menstruação ainda, entre aspas. Ela está sendo construída os tecidos, porque a mulher ela vai estar com literalmente mais líquido no corpo, ela vai estar acumulando mais líquido. E é justamente o que ela precisa para construir esse tecido. Quando inverte essa situação, essa construção tecidual vai se dar numa fase lunar de Vata, que teria que ser o final, para poder empurrar com mais facilidade para fora do corpo, né? Isso tudo que a gente está falando, vocês não encontram nos textos clássicos, tá? Muito desse conhecimento de lua, de ciclos, vem já da tradição mais tântrica do sul da Índia, onde que o nosso professor faz parte, o Dr. Robert Svoboda, né, onde se estuda isso junto com a Ayurveda, né, que seria o Ayurveda mais popular dentro do sul da Índia. Alguém pode me perguntar? Mais tribal. Aonde está isso? Vocês não vão encontrar nos textos clássicos. Isso é uma coisa de estudo nosso mesmo, que a gente foi estudando com o nosso professor e com alguns outros professores, que é estudado assim de mulheres ancestrais, que vai passando de geração em geração e a gente vai aprendendo com essas pessoas. É um conhecimento que não tem preço, assim, é uma coisa maravilhosa. O fato é que é o seguinte, o Ayurveda ele vai sempre dizer que você tem, enfim, o dia vai acontecer, o sol vai nascer, a lua cheia vai acontecer, independentemente da sua existência. Então, o que acontece? Bom, já que o negócio está lá para acontecer, que eu possa continuar vivendo minimamente bem, né, diante de todos esses eventos magnéticos que estão acontecendo. Então, claro que assim, se a pessoa não experimenta nenhum desconforto de menstruar na lua cheia, não sou eu que vou dizer para a pessoa, você tem que menstruar na lua minguante. Vai mudar a vida inteira por causa disso. A questão é que o Ayurveda vai dizer assim, olha, numa situação geral de observação, né, da vivência das pessoas, é melhor que você consiga eliminar, né, menstruando durante esse período, porque você vai conseguir eliminar mais fácil, porque tem uma força magnética que vai proporcionar isso, ou seja, vai fazer um trabalho, vai te dar uma ajudinha nessa eliminação, né? É isso. Isso é importante ressaltar também, porque senão também fica parecendo que é uma ditadura, todo mundo tem que menstruar na minguante na nova. Okay. Sem padrões, pelo amor de Deus. Tá bom. A Jamile, ela tá falando o seguinte, a mulher que quer engravidar mais tarde, depois dos 35, quais as dicas que você poderia dar? De tudo isso que eu falei, aí então se a pessoa quer engravidar mesmo depois dos 35, tem que fazer isso à risca, né, e mais um pouco. Isso, porque depois, dependendo da época que ela menstruou a primeira vez, ela vai ter o pico menstrual em determinado momento, lá, sei lá, se ela menstruou por uma média de 11, 12 anos, ela vai ter o seu ápice lá por volta dos 30, 32. E aí depois, não é que tipo despenca, né? Mas ela começa um certo declínio. Então, mas o Ayurveda pode ajudar com certeza. Apesar de que nos clássicos vai dizer que tem que engravidar até lá por meados de 20 e pouco, tá? Mas esquece isso. Dá para, com certeza, utilizar bastante do recurso do Ayurveda para fazer manutenção de saúde, para até que, né, você tenha tecido suficiente para ser usado depois na hora que ela realmente quiser engravidar. Na própria Índia moderna isso mudou bastante já não é mais assim. A gente conhece vários casais de Vaidyas, amigos nossos, que antigamente as mulheres estariam engravidando com 19, 20, 21, e hoje já estão engravidando tudo com 30 anos. Que tem que contextualizar, 31, né? É uma outra época. E eles mesmos falam, tem uma grande amiga nossa que falou, a melhor época para mim foi essa época. E eu engravidei e estou muito feliz. Então, né, então é isso daí mesmo. Mas tem.
É a Gabriela Lima. Oi, Gabriela, ela tá aí, é uma amiga minha. Gostaria de mais informações para mulheres que não menstruam, menopausa, né? Se cura, falta de libido, etc. Mas ela já menopausiou. Parece, né? Tá. Não, porque às vezes a pessoa não menstrua teve uma histerectomia ou por alguma suspensão. Se ela colocou menopausa, né? Tá. Ela que colocou, tá. Sim. Então, olha, os banhos de assento com óleo pode ajudar muito, tá? Tanto para melhorar o libido, quanto também para diminuir a secura. Aí, nesse caso, talvez ela queira experimentar um banho de assento com óleo de girassol, que não é tão denso quanto o óleo de gergelim, por exemplo. E tem os hormônios também, o girassol ele vai auxiliar um pouco. Exato. E o óleo de gergelim também, para uma vagina muito seca, pode ser um problema. Porque se está seco, o óleo de gergelim é muito quente. Entra em contato com são gunas, né? Então dá um choque, né? Pode ser uma situação de desastre. É diferente de aplicar na pele, porque a pele ela é mais grossa do que uma mucosa vaginal, por exemplo. Ela tem mais camadas. Então, nesse caso, é isso que a Sabrina estava falando. Então, talvez ela queira começar a fazer um banho de assento com óleo de girassol morninho. Ajuda muito, tanto para libido quanto para secura. Mas lembre sempre, gente, que libido, tanto masculina quanto feminina, ela não se dá no órgão sexual, tá? A libido, ela é um produto, ele é um resultado final de toda uma transformação celular do nosso organismo. Então, não é somente trabalhar o órgão genital ou o órgão reprodutor. Né? Tem toda uma transformação celular que precisa ser revista o porquê que a pessoa não está com libido. Não é tão simples assim. Né? Mas no caso da secura, o que ocorre é que a pessoa fica reticente em ter relações porque está seco, dor, dói, etc. Né? Então, não tem libido que resista, né? Ok. A Kiki está fazendo outra pergunta aqui. Sabrina, o que você pode falar sobre a formação de miomas e ainda sobre a informação que desaparecem na menopausa? Desaparecem e vão para onde? O mioma. Então, ele, assim como a endometriose, eles são células que deveriam ter sido eliminadas e não foram, e acabam gerando determinados outros tipos de tecidos. E desaparece na menopausa por causa disso, porque aquela área já deixa de ser irrigada pela menstruação ou pela ovulação, né? Já não tem mais o endométrio sendo formado, acolchoado ali pela ovulação, então ele para de ser nutrido e some. Okay. Então, mas, de novo, tudo isso pode ser, normalmente é uma geração de desarmonia sempre relacionada, né, de vata ou capo vata, sempre também depende da localidade, também do motivo que aquilo ali começou a acontecer, e o processo inflamatório vai sempre denominar pita. Mas nesses casos, como endometriose, miomas e tal, está sempre mais ligado a desordens associadas de vata e capo. Ok. Temos uma pergunta no WhatsApp com voz. E parece que é um homem. Coloca Gabriel, então vamos lá, né? Para finalizar a noite com uma pergunta com voz e um homem. Vamos ver. Isso, vamos lá. Olá, será que você podia falar um pouco sobre a questão de menopausa, perda de libido, secura, é a Gabriela. Cansaços e mesma pergunta. Valores, se fosse possível, o que você poderia orientar nesse sentido. Muito obrigada, a palestra está maravilhosa e estamos aqui aguardando as respostas. Obrigada. Essa foi a Gabriela que você já respondeu. Ela é carioca como eu. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Ou que horas são? Nem sei que horas são. Tá tudo tão bom que a gente nem viu o horário, né? Já são 9h20. Uau! Meu Deus, 9h20. Tá bom, então pronto. Acabaram as perguntas. Eu, sim, gostaria de falar para o pessoal que temos o curso aqui do Eric, que está maravilhoso. Eu gostaria até que ele falasse, porque ele sabe até mais do que eu sobre esse curso, né? Mas o que eu queria dizer é que vocês têm a oportunidade de comprar esse curso a um preço muito bom, porque depois ele vai subir de preço, a partir dessa semana já não é mais esse preço. O preço são R$ 99,00 e ele vai contar aí para vocês o que é esse curso, que é muito bom para vocês saberem como fazer as rotinas diárias. Fala aí, Eric, que você sabe do assunto.
A gente criou um curso com a ideia, ensinando a pessoa como ela gerar, né, ou criar uma própria rotina. Então é um curso que, se a pessoa seguir todos os passos, duraria 3 meses, 90 dias, onde ela vai seguindo passo a passo, semanalmente, a cada 4 semanas você tem as regrinhas para serem seguidas, vai assistindo às aulas, a pessoa vai incluindo coisas no seu dia a dia, gerando relatórios, tem uma série de coisas que a pessoa vai fazer, onde a ideia é ensinar técnicas maravilhosas de rotina, e além de ensinar as técnicas, a pessoa gerar uma rotina no final desse período, né? É um curso que é composto de 22 aulas, tá, até agora, vai entrar ainda aulas bônus, aulas extras, alguns materiais extras que a gente vai estar colocando para vocês, que a gente vai estar subindo, o grosso, né, o tronco do curso está lá, dá para fazer tranquilamente, sem problema nenhum. Todo o restante é extra, a gente vai fazer algumas masterclass também mais para frente, quando tiver um número maior de pessoas, a gente vai fazer algumas aulas para dúvidas também, que eu gosto muito, como essa, assim, né? Então a ideia é essa, é vocês aprenderem a como gerar uma rotina, não é assim, é como ler um livro, isso é bom, então eu vou fazer. Não, é aprender a como gerar essa rotina, é um pouquinho diferente, né? E aí a gente fez essa parceria com Escolhas Saudáveis, com a Arócio, para trazer para vocês com um preço especial que é R$ 99,00. Normalmente o preço dele é R$ 198,00. A gente está com esse preço especial até domingo, né, para quem quiser comprar pelo Escolhas Saudáveis. Tem um link embaixo, né, que é um botão, é só clicar, vocês vão ver, dá para pagar pelo PayPal, boleto bancário, cartão de crédito. Fazemos qualquer negócio. Né? É que a gente assim, que tem muito aluno nosso sabe que é normal isso daqui, tá? Até que a gente tá meio acanhado aqui, dando aula um pouquinho, viu? Não, que isso. Não, mas eu acho super importante, até porque o grupo que nos seguem são pessoas que estão muito interessadas na Ayurveda, elas estão começando, muitas vezes nem sabem direito coisas, tanto que a gente criou um grupo de WhatsApp para tirar de vez em quando algumas dúvidas, participam vários terapeutas dando dicas também, mas o ideal é terem realmente essa rotina e saberem como fazer isso. E com essas aulas vai ser super fácil, né? Porque, assim, com certeza eu vou fazer. Eu vou fazer, mesmo eu tendo estudado já esse tempo. E ter um guia, gente, é tudo de bom. Porque a dificuldade que eu achei no começo da Ayurveda é isso. Como é que eu vou aplicar? Caramba, eu vou aplicar tudo de uma vez, eu não consigo. Então, se for dando um passo a passo, e isso durante um tempo, vai ser maravilhoso. São dicas muito simples. Por exemplo, tem assim, a primeira semana, corte os enlatados e inclua isso. A segunda semana, inclui isso e tira isso. Muito leve. Ninguém vai estar fazendo assim, vire vegetariano de um dia para o outro. Ou comece a receber banho de óleo todos os dias. Não! É entender que a rotina ela gera lentamente, dia após dia. Vem pela experimentação. Sem experimentação não existe Ayurveda, sabe? E ali eu vou conversando, dando dicas e tudo mais, né? É um curso que ele está pronto, mas como eu falei ontem, eu estou acabando gerando algumas aulas bônus, porque a gente sempre quer aprimorar e deixar melhor, né? Então tem algumas coisinhas que a gente mesmo aqui na conversa, eu fui anotando várias coisas aqui que eu poderia incluir também lá, né? Então isso tudo é bem importante. E lembrando que a pessoa comprando, ela fica com 1 ano para poder assistir, para poder fazer esse ciclo, né? E uma coisa que eu não recomendo, não compre e faça tudo de uma vez só. Não façam isso, tá? Não façam mesmo, porque não é o propósito. Aí você não vai gostar, não vai fazer sentido nenhum para você, porque a ideia da construção não foi essa. A ideia, eu falo na primeira aula, assista cada aula de 1 a 3 vezes. Porque a aula online a gente fala muito aqui. Então você não consegue. Até essa aula que a gente deu hoje, eu recomendo, sabe o que vocês podem fazer? Assista de novo amanhã cedo, ela não vai estar disponível 24 horas, Rússia? Uhum. Eu faço anotações toda vez que eu escuto alguma palestra de vocês, fico aqui fazendo anotações e eu quero ver de novo, né? Tem que assistir 2 vezes, é muita informação que a gente está falando. O legal desse curso aqui é o seguinte, que na verdade é o núcleo do Ayurveda fazer com que a pessoa ganhe autonomia. A autonomia é tudo. Então, esse curso, na verdade, vai dar o primeiro passo para você usar o Ayurveda de forma com autonomia sobre o seu corpo.
o que é muito importante, ou seja, sem você ficar dependendo de ninguém. Isso é ótimo. Eu, pelo menos, acho, vai depender dos outros. Eu também sou assim, Sabrina, que bom. Porque o Ayurveda cria esse empoderamento nas pessoas e de liberdade, que eu falei um pouquinho até ontem, muito importante, sabe? E a rotina, ela traz isso de uma forma maravilhosa. A gente tem que aprender a quebrar as nossas amarras. E sabe que também, a rotina, ela é uma forma de meditação. A rotina é uma meditação sátrica. Né? Então, você estar presente no seu dia a dia, sabendo o que vem depois, o porquê que você está fazendo, você está com foco, você está ali totalmente no presente. Então, a rotina tem esse ganho, né, de você estar o tempo todo em meditação. Você está presente, é isso. E que é incrível que o nome que é dado no Ayurveda para a rotina é sadhana. E o nome que é dado na meditação, no yoga, para meditação e para técnica que você faz o dia inteiro, é sadhana também, né? Então, é muito importante. A rotina, ela te traz esse conhecimento do seu corpo, estado de presença. Sabe? É bem interessante, assim, né? Não façam a rotina, você virar escravo da rotina. Não é justamente isso que o Ayurveda não propõe, muito pelo contrário, né? Ele nos ensina como a rotina pode nos libertar, é totalmente o contrário. E o incrível que eu notei na rotina diária é que o dia que eu não faço, o meu dia já é completamente diferente. E assim impressionante. A gente começa a adaptar de acordo com as necessidades que a gente tem, né? Hoje eu não vou fazer porque eu preciso estar mais... Eu não vou fazer isso porque eu tenho que estar mais alerta, eu tenho que estar mais calmo, aí troca e faz. A rotina, ela proporciona isso pra gente, o que é muito legal. Muito bom. Bom, então eu animo todo mundo a que clique nesse botão, vejam aí, é um investimento que é para a saúde de vocês, é maravilhoso, eu trago assim para os Escolhas Saudáveis coisas nas que eu acredito, e realmente eu gosto muito do Eric, amei você também, Sabrina, a tua explicação aí, gostei muito, então eu sei que é uma coisa que vale a pena investir. Então, vocês têm aí a oportunidade, essa semana, aqui no Escolhas Saudáveis, de adquirir por esse preço, porque depois esqueçam, esse preço acabou, tá? É até domingo, né? Lembrando, pessoal... Até domingo. Lembrando que pode dividir, tem que entrar no site, olhar lá, de acordo com o seu cartão, de acordo com como você queira pagar, pode dividir também, né? Esse é um projeto nosso de levar o Ayurveda para dentro da casa de vocês de uma forma mais simples. Como o mundo hoje também tem essa questão que é muito rápido tudo, a gente trabalha muito, tem muitas atividades, e ao mesmo tempo a gente quer desacelerar, então a parte digital nos auxilia muito, a gente poder levar esse conhecimento aí de 22 anos do Instituto para dentro da casa de vocês de forma simples, fácil, barata, com qualidade no conteúdo, com qualidade na imagem, no som, no material escrito, tudo isso com muita qualidade. Vocês estão vendo aí, eu já recebi e-mail já de gente que entrou ontem, me achou no Facebook, mandou mensagem, Eric, já estou assistindo a primeira aula, tá lindo. Eu falei, então não assiste a segunda, assiste a primeira de novo, né? Não, o pessoal é super animado, realmente, muito bom. É importante, é importante. Eu fico muito feliz, Rócio, de estar terminando esse pequeno ciclo novamente. Eu acho que já é a 5ª ou 6ª vez, né, que eu participo do Escolhas Saudáveis. Sim, o pessoal adora, sempre nos mandam parabéns. É legal receber os e-mails das pessoas. Todo mundo escreve. Fico muito feliz de participar, obrigado pelo convite. Né? A gente consegue chegar na casa de cada um de forma online, mostra para a população brasileira que é possível estudar a Ayurveda de forma online. Não é impossível, isso não está fora da tradição, a tradição não tem nada a ver com a forma online, muito pelo contrário, a tradição está no conhecimento, não está citada de forma online, pessoalmente, via fumaça, WhatsApp, tradição é conhecimento, né? Está muito além disso. Isso mostra para todo mundo que é possível sim, quanta gente se beneficiando. Eu lembro que eu participei da Semana Anti-Ama contigo, né, e eu vi quanta gente se beneficiando ali, quanta gente... Caramba! E no Anti-Ama, Eric, a gente começou com 70 pessoas. No segundo, a gente chegou a 300. No terceiro, a gente já passou muito, eu nem conto quantas. Foi incrível.
Não, é muito gratificante mostrar para a população no Brasil que dá para levar o Ayurveda de forma online. Tá vendo? Eu já vi muita gente falando, não, a Ayurveda só é presencial, online não dá. Olha a amostra aí. Por exemplo, o nosso curso online gratuito tem 7.000 pessoas, gente. Sabe? Quantas pessoas o Escolha Saudável já alcançou com a Ayurveda? Então, tudo é possível, já, sabe? O Brasil é muito grande. Sabe, o Brasil é muito grande, é um país continental praticamente, então a gente precisa do online para levar o Ayurveda para todo lado. Eu agradeço muito o convite, espero voltar muitas outras vezes, aí o congresso logo está aí, estou participando. Sim, com certeza, com certeza. Eu quero dar um aviso aqui também que o nosso Anti-Ama começa no domingo, então vamos ter um Anti-Ama também, gente. Começo de inverno é importante. Vai ser curto, vai ser somente 3 dias, porque realmente eu não posso, eu estou com um tempo meio apertado, mas o pessoal me pediu, cadê o Anti-Ama, cadê o Anti-Ama? Eu disse, tudo bem, vamos fazer. Então será domingo, segunda e terça, teremos 3 dias de Anti-Ama, enviarei tudo por e-mail, tá, para vocês, então fiquem atentos aí ao e-mail, que às vezes vocês não olham o e-mail, e no e-mail tem informação, mas aproveitem. Agora estamos aqui no curso do Eric. Aproveitem para comprar, porque falta pouco tempo, tá? Isso daí, então, gente. Obrigado para todo mundo pela paciência. Obrigada, Rossi, pelo convite, viu? Obrigada a vocês, adorei. E a gente, mais para frente, a gente marca depois outro, deixa passar o congresso, né? E depois a gente marca para falar de outras coisas, da mulher, que tem muita coisa para falar aí. Você viu quantas perguntas da menopausa, né? É verdade. Menopausa. Gente, beijo para vocês. Tchau, gente. Grande abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.